A Shalom Produções apresenta o maior congresso de jovens pregadores da Bahia. Conexão Salvador Team. Vamos ler aqui em Lucas 5, versículo 10 e 11. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão e de Jesus. E Jesus disse a Simão: não temas, que agora adiante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vou para algumas páginas aqui, vou para João 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Lemos duas passagens, alguma delas, a primeira, se encontra no tema que é geração de pescadores. É uma promessa que Jesus ele faz a Pedro. A segunda passagem é uma declaração, não feita por um discípulo, mas pelo próprio mestre. Ele ora para aqueles que estão ao seu redor e fala: não foram vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi. Eu vou repetir: não foram vocês que escolheram estar perto de mim, foi eu que escolhi vocês para estar perto aqui de mim. Quando Jesus ele fala isso, ele me dá liberdade de falar que nós não estamos perto de Jesus não por vontade própria. Por quê? Porque Jesus ele nos atraiu, ele atraiu a nossa vontade. Jesus, ele escolheu 12 homens, isso diz que Jesus é um homem seletivo. Ele escolhe cada um de nós com um propósito. Cada um dos 12 discípulos tinha seus talentos, mas cada um também tinha seus defeitos. O homem principal que eu quero falar nessa noite é Pedro. Um homem que era ignorante, não tinha muita sabedoria, um homem que era impulsivo, um homem que agia sem pensar, mas ele tinha um talento a qual Deus se agraciou. Ele era um pescador. O primeiro encontro de Jesus com Pedro foi no mar. E quando Jesus ele começou a pregar, ele se encantou com um homem que teve a noite frustrada, mas que estava reforçando as redes. Existem pessoas que não estão preparadas para a vitória, mesmo porque vivem em uma série de derrotas. Pedro, depois de uma noite longa e perdida, Pedro estava se preparando para uma grande pesca. Pedro estava se preparando para a vitória. E Jesus, ele se encantou com aquilo. Ele se encantou com Pedro à primeira vista. E meu Jesus, que é lindo, ele se encantou com aquilo e ele é bem estratégico. Ele começou a pregar e chamar o público para si. Ele começou a chamar o povo para chegar mais perto dele. Quando ele viu que ele já estava à beira da água, ele sobe no barco de Pedro e começa a pregar de cima do barco de Pedro. No barco de Pedro, ele para de pregar e fala: agora vamos até ali. Eu quero que você jogue a rede. Pedro, um homem de experiência de pesca, sabe que a hora certa de se pescar é à noite. Porque à noite não tem muita claridade, você pode clarear com a tocha e chamar a atenção dos peixes. Pedro, ele foi na intuição, porque Pedro ele sabia que a tocha era o principal fundamento da pesca para poder chamar a atenção dos peixes. Quando Pedro jogou aquelas redes, ele chegou a se assustar com aquilo. Tantos peixes de manhã, uma pessoa que não tinha conseguido pegar nada à noite, na hora certa, ele conseguiu pegar muitos peixes. E ele se envergonhou daquilo, se colocou de joelho e olhou para Jesus e falou: Deus, eu sou apenas um pescador. Pedro poderia ter vários defeitos, mas a maior qualidade de Pedro é de que ele era um pescador. Jesus olhou para ele e fez a promessa e disse: você agora será pescador de homens. Glória a Deus. Quando Pedro, eles colocaram os barcos, o que me deixa intrigado é que quando eles chegaram à margem do rio, depois de Pedro ter perdido uma noite querendo pescar para poder sustentar a sua família, ele pescou tanto naquela hora, mas a Bíblia fala que eles deixaram tudo para trás. Eles deixaram os barcos, eles deixaram os peixes, eles deixaram tudo apenas para seguir a Jesus. Agora eu te pergunto, como foi que Jesus conseguiu convencer aqueles homens que haviam perdido a sua noite, que haviam reforçado as suas redes, que haviam tido uma grande pesca naquele momento, deixar tudo para trás? Eu vou lhe dizer o segredo, é porque Jesus ele era um pescador. Jesus era um grande pescador e Jesus, ele é a verdadeira tocha.
Jesus, ele era a tocha que atraía as pessoas para si. É por isso que eu digo que nós não estamos apenas perto de Jesus por vontade própria. Foi Ele que atraiu a nossa vontade de estar perto dele, porque Ele escolheu você para ser um pescador. E Pedro, depois de muitos defeitos, Jesus começou a passar por um tratamento com ele. Pedro, entre os 12, era considerado como amigo de Jesus. Era aquele que estava sempre ao lado. E Jesus começou a tratar isso em Pedro. Pedro ficou tão apaixonado por Jesus que no momento em que Jesus falou que iria morrer, Pedro não queria que aquilo acontecesse e recusou a morte de Jesus. Disse que Jesus não morreria, mas ele desacreditou até quando Jesus disse que ele o negaria 3 vezes. E quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus olhou nos seus olhos, Pedro ficou desesperado. Pedro orou 3 vezes. 3 vezes ele negou a Jesus, mas ele errou a 4ª vez. Foi porque desacreditou da promessa. Ele desacreditou da promessa de que Jesus ressuscita. Aí você fala, como é que você me prova isso? Porque quando Maria Madalena chegou para Pedro e falou que Jesus havia sido ressuscitado, Pedro não acreditou. Pedro não acreditou que Jesus havia sido ressuscitado. E nós estamos se esquecendo da promessa em nossas vidas. Pedro ficou desamparado quando soube que o mestre tinha morrido, porque Jesus era um pescador e ele tinha Jesus como uma visão. Ele achava que quando Jesus morresse, tudo se acabaria. Ele se esqueceu da promessa da ressurreição. Mas Jesus, ele é tão bondoso que deu a oportunidade de Pedro se remir dos 4 erros que Pedro fez. Jesus chegou no ponto de partida, da onde saiu o encontro de Jesus com Pedro, que foi no mesmo lugar, no mar. Eles chegaram lá e Jesus deu a oportunidade e ele falou, tu me amas, Pedro? E Pedro respondeu, tu sabes. Jesus perguntou novamente, tu me amas, Pedro? E ele respondeu, tu sabes. Tu me amas, Pedro, tu sabes. Ele já tinha se remido dos 3 erros. E Jesus, eu acredito que ele chega assim, ó, permita, ele chega no ombro de Pedro e fala, a promessa ainda está de pé. Ele fala para Pedro, a promessa ainda está de pé. Você será um pescador de homens. E quando Pedro, ele ouve aquilo ali, ele recebe o Espírito Santo. Jesus, ele manda o Espírito Santo para Pedro. Não foi o Espírito Santo que desceu naquele dia quando eles estavam adorando no templo. Foi um outro, como assim foi pregado ontem. Naquele dia foi descendo virtude. Pedro recebeu o Espírito Santo de Deus e se transformou em um grande pescador. Como você te prova que Pedro se transformou num grande pescador? Porque em apenas uma pregação, logo após Jesus ter refeito a promessa na vida de Pedro, ele pregou para uma multidão e 3.000 almas aceitaram o nome de Jesus. Pedro, na sua primeira pregação, na sua primeira pesca, 3.000 peixes foram largados na rede. Jesus, ele quer dizer nessa noite a você que ele lhe fez a promessa no dia em que você aceitou a Jesus, no dia que ele lhe escolheu. Jesus, ele é um homem. Existem pessoas que investem na bolsa. Jesus, ele não investe naquilo que não dá resultado. Não existe um marketing multinível que só uma coisa que pode quebrar fácil. É uma coisa que a gente investe com medo de que vai quebrar. Mas Jesus, ele é um homem onisciente. Ele só investe naquilo que vai lhe dar algo. E a única coisa que Jesus está pedindo que você faça é pescar, porque você foi um grande investimento de Deus. Jesus, ele já comprou o seu barco, ele já comprou as suas redes, ele já comprou a sua vara. Ele só quer que você lance a rede para que os peixes venham chegar. Jesus, ele investe naquilo que dá resultado. Se você está aqui, eu já daria glória a Deus, pois eu sou privilegiado, porque Jesus, ele é seletivo. E ele me escolheu para ser um pescador. Amém? Glória a Deus. Antes de eu entregar o microfone, eu queria fazer uma coisa, um grito de guerra. Posso? Geração de... Glória a Deus, obrigado.